Tá chegando a melhor época do ano para faturar. E hoje eu vou te ensinar uma peça super vendável e que nunca sai de moda. Vem comigo. Olá, pessoal! Depois de muito tempo sumida aqui deste canal, tô voltando com muita novidade, com muito gás para fazer bastante coisas aqui com vocês, trazer bastante conteúdo legal, bastante conteúdo vendável. E para comemorar aí o meu retorno, eu vou começar ensinando essa peça maravilhosa que dá para ganhar uma boa grana agora pro Natal. Não tem como não vender, porque ela é linda, linda e muito fácil de fazer utilizando os nossos moldes de silicone da Arte de Massa. Então, para fazer essa lindeza aqui, eu utilizei esse molde aqui, que é o molde Duende da Sari, disponível lá no nosso site www.artedemassa.com.br, e alguns outros também que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Logo abaixo, comentário fixado, tem os links para você adquirir os nossos produtos. Então, bora para a aula. Hoje a gente vai fazer então uma caneca de Natal, que é uma peça super vendável, e eu já começo logo dizendo que se vocês querem ver mais vídeos de temas natalinos, comentem aqui embaixo e compartilhem suas ideias, que se possível a gente vai trazendo aqui. Bom, pessoal, então eu vou fazer um aplique dessa bonequinha aqui, que é uma duendezinha, uma peça super vendável para o Natal. Ela ficou muito fofa. Ela foi feita com esse molde aqui, que é o molde Duende da Sari. É um molde com modelagem autoral que eu mesma desenvolvi e lancei aí no nosso último lançamento. Ele foi feito para fazer esse menininho aqui, esse duende, mas como vocês estão vendo, também dá para fazer uma menina e não só duende. Ele é um molde muito versátil, dá para fazer muita coisa com ele. Então você pode aproveitar ele para topo de bolo, para enfeite de vela, várias outras coisas aí, aplique, PG, além da caneca, né? Então ele é super versátil, para enfeite de árvore também fica bem bacana. Eu vou aplicar na minha caneca, que já está higienizada, a Cherry Glue, que é a cola para vidro da Arte de Massa. Você pode utilizar ela tanto em vidro quanto em canecas, ela é específica para isso, tá? Então, com um pincel e com a canequinha já limpa, eu vou aplicar uma camada fina da Cherry Glue, bem espalhadinha, não pode ficar excesso, tem que ser bem espalhadinho mesmo, e vou aplicar assim de uma forma aleatória, pegando um espaço grande, porque a intenção é colocar um fundo para a nossa duendezinha. Então, vai espalhando, espalha bem, sem deixar excesso e não deixa secar. É importante que você aplique o biscuit úmido em cima da Cherry Glue para que ela tenha o efeito desejado, porque se ela secar, o biscuit não vai fixar como deve, certo? E aqui, gente, é o segredo, é o pulo do gato. Para fazer esse fundo, eu vou utilizar massa pluma, ela não é a massa convencional. Se você não tem acesso à massa pluma, você pode usar massa de EVA, tá? Com a convencional, eu não garanto o mesmo resultado. Agora, com a pluma ou com a massa de EVA, você vai conseguir obter o resultado que fica sensacional e nunca mais você vai ter problema do seu aplique descolar da caneca. Então, eu peguei aqui uma massinha pluma que já vem na cor branca, um outro pedacinho eu misturei com um pouquinho de azul, e eu vou misturar suavemente, porque a ideia aqui não é fazer um tom de azul claro, e sim um efeito mármore. Então, eu vou torcendo, vou sovando, para deixá-la com aquele efeito mármore em tons de azul claro e branco. Vem com um rolinho e abre a massa. Pode abrir essa massa bem fininha, quanto mais fininha, melhor. A ideia é que fique como se fosse uma pintura de fundo. Eu não quero que essa massa ela seja identificada na minha caneca. Eu quero que ela dê a impressão de ser realmente uma pintura feita à mão, aonde a boneca foi aplicada em cima, tá? Então, a gente vai colocando, vai abrindo essa massa bem fininha, o mais fininha possível, e ela vai ficando com esse efeito mármore. Coloca aqui nos comentários de qual cidade ou país você está acompanhando a gente. Eu vou adorar saber. Ó, gente, com a massa bem fininha, se ficar uma bolinha já tira, tá? Eu vou dar uma rasgadinha aqui do lado, para tirar aquele pedacinho. E aí eu vou colocar essa massa em cima da minha caneca, que já está com a Cherry Glue aplicada. Pode colocar assim mesmo, aleatoriamente. Vai alisando com cuidado. É importante que não fiquem bolhas. Eu não quero que fique nenhuma bolha. Se ficar, pode furar com uma agulhinha, mas não pode deixar bolha, porque isso aí de ficar bolha pode entrar ar por baixo e acabar tendo um efeito que a gente não quer, que é soltar da caneca, tá? Então,
ela sendo feita corretamente, como eu tô explicando, não corre esse risco. Aqui eu vou rasgando, eu não quero nada muito certinho, como eu falei, a ideia é fazer como se fosse uma pintura de fundo, então tá tudo certo, pode ser assim mesmo, com esse efeito rasgadinho, fica muito legal, inclusive. Então, eu vou rasgando aqui na bordinha. E aí, eu venho com o rolinho e vou alisando o máximo que der. Eu quero que essa emenda suma, então vai fazendo aí com calma. Deixa assim bem fininho nessas pontas para que essa emenda suma, para que ela não seja identificada assim, sem que você preste muita atenção. Pode puxar com o dedo também, mas vai com o rolinho, vai ficar com acabamento melhor. E aí depois você vem com um pincel umedecido em água, um pincel macio, sem apertar, sem fazer pressão, só molhando e puxando, que é para chumbar, para unir essa massa na caneca, para fazer realmente essa emenda quase que desaparecer. Então vai passando o pincel umedecido em toda a volta, até que você consiga que a emenda fique quase imperceptível. Deixa aqui nos comentários se você ama peças de Natal e quer mais tutoriais como esse. E qual peça você quer ver nos próximos vídeos? Deixa aqui a sua sugestão. Vamos alisar bem. Passa aqui por cima também, para que, caso tenha ficado alguma imperfeiçãozinha, já fica tudo lisinho, bonitinho. Aqui para finalizar eu vou passar o dedo para sentir, você tem que passar o dedo e você não pode sentir a emenda. Quando você passar o dedo entre a massa e a caneca, você não pode sentir essa emenda. Então faz esse teste do dedinho aí depois que você alisar tudo, se você não conseguir sentir, perfeito. Aí esse é o ponto, esse é o jeito que tem que ficar. Agora, essa melequeira que ficou em volta, a gente tem que retirar, a gente não vai deixar secar com isso. Tem que tirar já. Eu costumo usar lencinho umedecido para limpar, que eu acho mais prático. Então, eu vou dar mais uma alisadinha aqui com o dedo umedecido e depois eu venho com o lencinho umedecido para retirar. Se você não tem lencinho umedecido, usa um paninho de algodão bem macio, umedecido, não encharcado de água, só umedecido mesmo. Se você está curtindo o vídeo, inscreva-se no canal para não perder as próximas novidades. E não esqueça de conferir também o comentário fixado, que lá tem os links que você precisa. Depois que você limpar direitinho, você vai deixar isso aqui secando por pelo menos 24 horas. Não pode aplicar a peça, o biscuit, a pecinha que a gente vai fazer, não pode ser aplicado em cima disso úmido, porque senão vai abrir tudo quando o biscuit encolher, vai rachar e não é isso que a gente quer. Então, tenha paciência, o biscuit precisa que as etapas dele sejam respeitadas, que é para ele dar certo, senão o resultado não fica satisfatório e o acabamento é muito importante. Então, faz com todo carinho esse fundo, alisa mais se precisar, vai tirando ali as rebarbinhas, a sujeirinha que fica de quando a gente passa a água e deixa secando por 24 horas. Aí sim vai ser a hora de colocar o aplique em cima. Bom, pessoal, aqui a minha caneca já secou. De um dia para o outro é o suficiente, seca muito rápido, porque eu estou usando massa pluma, tá? Se você for usar massa convencional, porque sim, você pode usar massa convencional para fazer essa técnica também, é melhor esperar mais. Deixa secar por uns 2 dias pelo menos. A pluma seca bem rapidinho. Olha que ficou como se fosse uma pintura. Ficou tão rente, ficou tão certinho aqui, que não, isso aqui não tem como soltar da caneca. Não vai soltar. Isso aqui não solta. Eu já fiz esse teste e realmente não solta. A pluma, eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que a longo prazo, ela realmente não vai ter perigo nenhum de cair. Já a massa convencional, tenho minhas dúvidas. Eu vou ter que esperar, porque eu fiz uma também com massa convencional, pra gente ver o que acontece, tá? Mas eu vou sempre manter vocês informados em caso de mudança, alguma coisa assim. Então, mudança que eu digo na peça, né? Se com o tempo ela começar a soltar. Aí eu aviso vocês. Então, pessoal, a gente vai usar aqui o molde Duende da Sari,
porque isso aqui é uma modelagem minha, eu que desenvolvi, então é um molde exclusivo da Arte de Massa. E como eu vou fazer a menina, então eu não vou deixar essa parte do cintinho aqui aparente. Quem quiser pode até deixar, mas eu não vou deixar. Vou começar então tirando essa parte aqui. Eu vou utilizar, vou fazer ela com os tons verde e vermelho para Natal. Vocês podem fazer da cor que for da preferência de vocês. Então, aqui, gente, eu já coloquei a massinha na cavidade. E aqui um pulo do gato para quando vocês forem tirar molde pra caneca. No caso dessa minha caneca aqui, ela tem essa parte reta. Então, eu não preciso fazer isso. Mas, a maioria das canecas é redonda. Então, eu vou dar essa dica pro caso de vocês usarem uma caneca redonda. Você põe na cavidade aqui e você vem com um boleador e boleia, ó, essa partezinha assim do meio, que é pra peça já sair de uma forma mais fácil de encaixar na caneca. Eu vou até tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha como sai perfeitinho, ó. Eu nem cuidei pra tirar, tirei de qualquer jeito. Sai bonitinho, perfeito. E aí, tá bolhado aqui no meio, tá vendo? Se eu for colocar numa caneca redonda, vou pegar uma aqui só pra mostrar. Ó, uma caneca redonda, vai se encaixar mais fácil, olha só. Se encaixa mais fácil, tá vendo? Aqui as laterais. Então, essa dica, ela é muito legal. Sempre que você for tirar corpinho, perninha, qualquer molde pra usar em caneca redonda, faz essa técnica do boleadorzinho no meio, que vai ficar muito mais fácil pra você fazer a colagem na sua caneca, tá? Agora aqui eu vou tirar de novo, porque eu não preciso fazer isso, porque a base da minha caneca ali, como ela é quadrada, então ela é reta, isso aqui vai me atrapalhar. Nesse caso aqui, tem que ser normal mesmo, com essa parte de trás retinha. Aí, como eu não vou usar o cintinho, eu vou só remover ele aqui com cuidado. Só o excesso, né? Como ele fica pra fora, assim. Aí, a gente remove. Aí, eu vou vir aqui com uma estequinha só, baixar isso aqui um pouco. Não vou me preocupar muito com essa marcação do cinto, porque vai ficar embaixo da saia. Então, não vai aparecer, realmente não vai aparecer. Não tem como aparecer. Então, não tem problema. E eu vou tirar também um pedacinho aqui dessa parte do shortinho. Eu vou remover também. Eu vou usar aqui a minha reguinha de corte. E vou tirar aqui, ó, um pouquinho abaixo de onde tinha a marcação do cinto, tá? E aqui eu vou ter, então, já o corpinho dela pra poder fixar na caneca. Antes de eu fixar na caneca, eu tenho que tirar o sapato e as perninhas, pra não ficar tudo desproporcional. Que eu tenho que começar pelo sapatinho pra ele ficar bem rente à parte de baixo da caneca. Então, vou deixar aqui separadinho um pouco pra gente fazer isso. Eu vou tirar o sapatinho na cor vermelho. Pode ver que sai tudo com muita facilidade do molde, né? E aí, assim, gente, esse sapatinho aqui, ele é um sapatinho 3D. Como eu vou utilizar ele na caneca, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou juntar, assim, os dois pezinhos, do jeitinho que eu quero que fique. E aí, eu vou vir aqui na parte de trás e vou fazer um corte reto. Pra poder fixar melhor ali na caneca, tá? Então, quando for assim, aí você só corta. E se eu fosse usar pra PG, eu deixaria o sapatinho 3D normal, arredondaria as perninhas pra deixar ele assim um pouquinho mais perto do 3D, né? Todo ele. Mas aqui nesse caso, eu vou remover essa parte de trás pra ser melhor da gente fixar na caneca. Massinha branca pra tirar as pernas. As perninhas é essa cavidade aqui. Só que eu vou deixar elas um pouquinho mais fina.
Então, eu vou tirar da cavidade. Eu vou fazer assim, massinha branca, pra poder ensinar vocês depois a técnica de fazer as listras com o lápis aquarela. Que pra esse tipo de coisa, eu particularmente acho muito melhor do que tinta, caneta, qualquer outra coisa. É bem prático. Pessoal, só uma coisa referente ao uso do boleador, que nem eu falei, né? Não precisa usar nessas peças, nessas partes menores, tipo braço, perna, não precisa. É na base principal do corpo e na cabeça, que vocês vão usar o boleador, que é o principal. Essas outras partes menores, a gente consegue ajustar bem tranquilamente, sem precisar ficar amassando muito, tá? Então, aqui, ó, tirei as duas perninhas, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar uma afinada na parte que vai encaixar no sapatinho. E vou deixar ela mais grossinha na parte de cima. Desse jeito assim, ó. Vou deixar as duas assim. Junta as perninhas assim, coloca um pouquinho de cola aqui. E aí, encaixa no sapatinho. Desse jeito. Aqui, já dá pra gente colar na caneca, tá? Então, vocês podem usar qualquer cola que vocês quiserem, porque o que vai fixar essa peça na caneca é o fundo, e o biscuit em cima do biscuit vocês sabem que não solta de jeito nenhum. Então, pode usar a cola que vocês quiserem. Eu aqui vou usar cola branca mesmo. Pra começar a colagem aqui. Eu gosto de deixar assim bem espalhadinho, espalho com o dedo pra não ficar escorrendo pros lados, fica muito feio no acabamento. Então, dá sempre esse trato assim pra ficar bem bonitinho. Vou colar aqui bem rente. Pense numa caneca com zero possibilidade do enfeite descolar dela. Zero possibilidade, não tem como, é impossível. Se vocês não quiserem cor pra fazer esse fundo, vocês podem fazer ele só branco. E depois pode até cortar com estilete, isso antes dela secar, daí é um pouco mais complicado, né? Cortar com o estilete aqui e deixar fininho, só mesmo pra fixar a caneca. Eu, particularmente, já gosto desse efeito, porque parece que é uma pintura do fundo. Então, eu amo fazer esse efeito marmorizado, ou faz de uma cor só, que nem eu fiz com a caneca da Reninha, que eu ensinei lá na Rede Vizinha. Fica muito legal também. Então, eu amei essa técnica aqui que eu desenvolvi e gosto bastante. E passei a usar em todas as minhas canecas aí. Todas elas agora vão ter fundo. Um fundo com alguma corzinha, pra dar mais um detalhe já na peça. Gostei bastante mesmo. Colei as perninhas, agora sim, eu já vou colar aqui essa parte do corpinho. Deixa eu ver se o tamanho tá bom, se não tem que diminuir mais. O tamanho tá ótimo. Sempre pouquinha cola, só o suficiente e bem espalhada por todos os cantos para colar bem direitinho. Vou colocar um pouquinho aqui também. Fixa bonitinho.
cuidado para não deixar a fresta aqui, tá, gente? Se caso acontecer de abrir fresta depois que o negócio estiver seco, faz um rolinho de massa, faz um enxertinho, mas deixa bem acabado, não deixa... Ó, aqui eu vou ter que arrumar, ó. Deu uma levantadinha ali, aí eu já venho aqui com a agulha e já vou puxar aqui, porque eu não quero que fique nenhuma frestinha, eu acho muito feio. Vou arrumar aqui esse cantinho. Aqui, gente, eu puxei um pouquinho também com a esteca pra fechar bem a emenda entre as perninhas e o corpinho, pra ficar bem certinho, tá? Tô passando aqui um pincelzinho com água, só pra dar uma alisadinha. Não adianta, por mais que isso aqui não vai aparecer, me agonia. Então, eu vou pelo menos amenizar um pouquinho aqui, que logo eu já vou pôr a saia. Então, assim fica bom. Ó. Já vou também colocar a cabecinha. Antes de pôr a saia, eu vou colocar a cabecinha dela. Com a massinha aqui no tom de pele que for da sua preferência, faz uma coxinha, uma pontinha pra encaixar primeiro aqui no narizinho. E aí, vai apertando pra encaixar a massinha aqui dentro. Uma apertadinha assim, pra soltar mais fácil. Ó, sai perfeito, bem perfeitinha. Eu gosto de dar uma arrumadinha assim, uma alisada, mas ela saiu bem direitinho, não tá com nenhum defeito nem nada. Ó, bem bochechudinha, uma graça. Essa cabecinha é muito fofa, gente, muito fofa. Aí, o narizinho pequenininho, bem delicado. Aqui a boquinha, bem delicadinha também. Vou dar uma apertadinha aqui só, pra deixar um pouquinho mais do jeito que eu gosto. Eu gosto dos cantinhos bem marcados. Então, eu venho assim, dando uma arrumadinha. Mas nem precisava, né? É só porque... coisa minha mesmo. Já passei a colinha atrás e um pouquinho aqui em cima também. Pra gente colocar a cabecinha. Aqui eu dei uma apertadinha pra firmar bem a cabecinha. E aí, eu vou vir com a ferramenta, ó, baixando delicadamente, girando assim a ferramenta pra baixo, baixando pra que fique bem rente a caneca. Vai com cuidado. De novo, vem com o pincelzinho umedecido pra reforçar essa junção e deixar o acabamento certinho. Por mais que vá cabelo em cima, né, gente? Pra não ficar arregaçando o negócio depois, não ficar levantando. Então, é bem importante a gente fazer esse acabamento aqui, passando o pincelzinho umedecido. Aí, eu vi uma marquinha, já quis tirar. Melhor coisa pra alisar biscuit é esse pincelzinho da água. Aí, pessoal, se eu fosse colocar olhinho resinado nela, eu colocaria agora, tá? A gente primeiro coloca a cabecinha e depois coloca o olhinho resinado. Mas, eu não vou colocar olhinho resinado, porque eu vou fazer o olho dela com massinha de biscuit, aquele olho fechadinho, igual o modelinho que eu mostrei pra vocês, que eu acho que ficou super bonitinho. Então, não vou pôr olho resinado. Economia também, né, gente? Fica muito bonitinho esse olhinho de biscuit, assim, curvadinho, fica uma graça. Aí, qualquer pessoa pode fazer. Aqui eu abri a massinha vermelha numa espessura de 2 milímetros. Usei as reguinhas niveladoras de 2 milímetros pra abrir. E cortei com mais ou menos 2 centímetros de largura. O tamanho, assim, o comprimento não importa muito, porque a gente vai fazer agora o franzido. E aí, depois a gente vê se precisa colocar mais ou não. Eu começo dobrando pra dentro
eu gosto de fazer assim, ó, bem juntinho, pra depois ir abrindo. Já já vocês vão entender o porquê. Aí, eu vou dobrar todo ele, vou fazendo as preguinhas. Ficou assim. Aí, agora sim, eu vou abrir ela. Desse jeitinho, pra poder encaixar ali na minha peça. Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente, eu nem vou precisar fazer mais. Que aí, ela fica bem plissadinha. Eu gosto assim. E eu ainda dou uma levantadinha aqui pra dar mais um tchan, que eu gosto bastante. Já já eu mostro pra vocês como. Então, eu vou vir aqui, vou baixar essa parte pra não ficar grosseira. Ó. Com o dedo mesmo, tá vendo? Vem puxando, vai ficar o volume só na ponta. Nossa, quanto topo de bolo de aniversário eu fiz com sainha e vestidinho usando essa técnica aqui. Eita! Aí, vou cortar. Se for necessário baixar mais um pouquinho, a gente baixa. Ó. O ideal, para ser mais fácil, é colocar essa saia quando o corpinho estiver seco, porque daí você consegue cortar certinho, sem deixar rebarbinha, nem nada. Mas como aqui eu vou fazendo acabamento e tudo, então não tem problema se não ficar bem certinho. Vamos aplicar ela aqui, então. Posiciona. E aí, vem trazendo, assim, apertando um pouquinho com a ferramenta e trazendo pra juntar aqui com a parte do corpinho. As pontinhas a gente traz pra cima. Assim. Fica bem pra cima. E aqui no meio fica um pouquinho mais pra baixo. Aí, aqui eu gosto de dar uma apertadinha. Baixo a saia um pouquinho. Aí, se você quiser, você pode deixar assim. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui com a ferramenta e dou uma levantadinha nas pontas. Ó, tá vendo? Pra dar mais um efeito. Pra deixar ela mais rebuscadinha, assim. Eu gosto muito desse detalhe. Tá vendo? Ela fica mais armadinha. Questão de gosto, tá? Se você não gosta, não precisa fazer. Eu adoro. Fica com as pontinhas tudo assim pra cima, acho uma graça. Então, aqui tá ok, a gente pode colocar já o acabamento aqui em cima. Só abri aqui uma tirinha de massa e coloquei aqui pra fazer o acabamento. Então, essa parte aqui já tá ok. Agora, eu vou deixar ela ressecar um pouquinho, porque depois eu tenho que colocar... Eu vou colocar o ursinho na mãozinha dela, vou fazer os braços. Primeiro a gente põe o urso, depois a gente faz os braços, pra facilitar, né? Pra ficar melhor. Aí, a gente vai fazer também, depois dela ressecadinha, a pintura das meias e a pintura da saia. Fazer rostinho, tudo.
e aí o cabelo. Aqui, pessoal, eu deixei secando, então, de um dia pro outro, a minha duende. E eu quero mostrar pra vocês, olha só, esse molde, ele é tão funcional, ele é tão versátil, que você não precisa fazer só duende com ele. Você pode fazer menininhos, menininhas, normal, na caneca, tem essa carinha super fofa, esse rostinho super bonitinho. Então, você pode fazer uma variação enorme de peças, pode fazer aí pode ter várias ideias em cima disso. Se não colocar o chapéuzinho pontudo, se fizer com uma roupinha diferente, dá pra fazer meninos e meninas de vários tipos, personagens, enfim, super versátil mesmo. Então é um molde que vale a pena você adquirir, porque ele não vai ser um molde que você vai usar só no Natal. Pode usar ele o ano todo pra criar diversas coisas. Imagina fazer uma bonequinha assim com ele, com orelhinhas, colocar uma roupinha ali rosinha com branca e tal, e aí pôr o cabelinho e orelhinhas de coelho pra Páscoa. Inclusive eu vou fazer essa versão. Ano que vem, quando chegar pertinho da Páscoa, eu vou fazer essa versão utilizando esse molde. Fica aqui o meu compromisso com vocês. Vocês podem me cobrar se eu esquecer, porque eu vou fazer. Eu acho que vai ficar uma graça. Então, esse é o tipo de molde que vale a pena você ter. Que é aquele molde que ele não é de um tema só, né? A gente sabe que molde de silicone é uma coisa cara, então é legal a gente poder investir em moldes que nos deem muitas opções. E esse aqui é esse molde. É um desses que vale super a pena. Então, agora que já ressecou, deixei aqui uma noite inteira, algumas horas, né? Deu cerca ali de, sei lá, umas 15 horas secando. Eu vou fazer as orelhinhas. Aqui eu tenho 0,6 gramas de massa para cada orelha, menos de 1 grama. Então, eu faço assim, uma bolinha, uma coxinha, ó. Vou apertar aqui nessa parte, essa parte pode deixar mais gordinha, tá? Então, aperta aqui mais abaixo da ponta. E aí, eu já vou colocar aqui. Eu vou vir aqui com a minha ferramenta, pode ser até um boleadorzinho, tá, gente? Um boleador, aqui eu tô usando o meu rolinho de silicone, mas vocês podem usar um boleador. Ó, faz uma bolinha aqui e traz desse jeitinho assim, ó, tá vendo? E aí, a gente vai puxando o excesso delicadamente aqui pra cima do rostinho. Por isso que o rostinho tem que estar já ressecadinho. Porque se tiver muito molhado, a gente vai estragar e não vai conseguir fazer. Faz uma pontinha aqui, ó, e vai dando a forma na orelhinha. Vamos alisar bem aqui. E agora, pra finalizar, a gente passa o pincelzinho umedecido pra tirar todas essas marcas e deixar tudo bem lisinho. Ó, aqui eu dei uma levantadinha, um pouquinho. Essa é a posição correta, tá, gente? Então, observem o seguinte, a pontinha da orelha aqui da parte de baixo, ela tá na direção do cantinho dos lábios, tá? E a ponta da orelha aqui em cima tá na direção dos olhinhos, de onde vão ficar os olhinhos. Então, essa é a posição correta para vocês colocarem a orelha nessa peça aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado com a outra orelhinha. Agora, para fazer o olhinho dela, que eu vou fazer aquele olhinho fechado, se vocês quiserem, vocês podem fazer pintado. Eu não gosto muito. Eu acho que fica mais legal com biscuit, porque dá aquele voluminho. Então, eu prefiro fazer com biscuit. Eu acho que fica bem mais interessante, bem mais legal. Então, eu faço um rolinho com a massa preta, fininho. Deixo mais fininho ainda nas pontas, ó. Obviamente que tá grande, então, eu vou tirar um pedacinho. Eu faço meio que no olho, porque é uma coisa que é complicado a gente medir, né? Então, eu faço no olho. Eu já corto aqui os dois rolinhos do mesmo tamanho. Depois, se precisar também diminuir mais alguma coisa,
eu corto com ele já no rostinho. Aí, vou dar uma afinada aqui também, que é a parte que vai ser a parte de dentro do olhinho, ó, pra ele ficar desse jeito. Aí, eu vou umedecer bem pouquinho mesmo, tá? Deixa o pincel assim, só levemente umedecido. Eu vou umedecer aqui um pouquinho essa parte, porque a gente não usa cola, não precisa. Só umedecer com água pra colar esse olhinho. Eu vou curvar ele assim, com a pontinha pra cima. Se essa ponta ficar grande, não faz mal, porque a gente corta depois no próprio rostinho. É melhor sobrar do que faltar, tá, gente? Aqui tem que ter bastante paciência e cuidado. Ó. Vai assim, com jeitinho. E aí, depois de colocar os dois, a gente corta aqui o excesso da pontinha. Com bastante cuidado. E arruma pra ela ficar pontudinha. Ajeita dos dois lados e aí ficou assim. Eu já vou aproveitar para colocar também as sobrancelhas dela. Para fazer a sobrancelha, gente, é a mesma técnica, tá? Só muda aqui o formato. E eu usei massinha marrom para fazer a sobrancelha. Que o cabelinho dela eu vou fazer também com esse tom de marrom para ficar um cabelinho castanho. Então, já posicionei aqui de novo. Se preferir, pode fazer pintadinho. Eu gosto mais assim. Pelo menos quando se trata de bonequinhas para caneca, eu acho que essa duendezinha fica mais expressiva se a gente faz dessa forma, com esse voluminho no olho e na sobrancelha, tá? E aí, eu vou deixar dar mais uma ressecadinha aqui agora, pra gente terminar a montagem. Aí, nós vamos colocar o bracinho, vamos colocar o cabelo e o chapéuzinho pra finalizar. Agora que já deu aqui uma ressecada em tudo isso, eu vou fazer a pinturinha do rosto. Só uma tinta marrom bem aguadinha, pra gente passar aqui pra marcar o meio dos lábios, pra dar um destaque. Pincelzinho bem fininho. E com essa mesma tinta aguadinha, eu vou fazer uns pontinhos pra fazer umas sardinhas. Bem suavezinho. Só isso, tá, gente? O blush a gente vai deixar pra passar no final, depois quando a peça estiver pronta. Aí, eu vou colocar aqui agora uns botões na roupa dela e fazer a pinturinha da saia. Pra fazer a pintura da saia, eu vou usar tinta acrílica branca, um pincel fino também, e eu vou fazer coraçõezinhos. Então, é bem fácil, tá? Coloca aqui um pouquinho de tinta branca na ponta, ó. De um lado pro outro. Aí, já faz ali o coraçãozinho. Não precisa ser bem certinho, porque é uma estampa de roupa, então... Se não ficar exatamente como você quer, também não tem importância. Dá pra ir ajeitando. E aí, eu vou fazendo a quantidade que eu achar necessária, pra que fique bem bonitinho. Ficou assim, tá? Aí, eu fiz também uns poazinhos bem miudinhos com verde. Eu gosto de muitos detalhes, vocês sabem, né? E vou colocar os bracinhos agora. Vamos tirar o bracinho aqui do molde. Aqui é o bracinho, ele já sai com a mãozinha junto. Então, a gente vai colocar o tom de pele, o mesmo que a gente usou no rosto aqui, na mãozinha. E aqui a gente vai colocar a massinha branca. Já vamos colocar a massa com a cor separadinha.
Aí já tira logo os 2 braços pra gente fixar na peça. Vou colocar um acabamento aqui. Só um rolinho mesmo. Esse braço eu já vou colar. Então, eu vou posicionar ele assim. Aí, pra colocar na outra mão, eu vou colocar um ursinho. Esse ursinho aqui, que ele é uma gracinha, que é do molde de miniaturas pra Natal. Tá fazendo o maior sucesso, esse molde. Então, ele é bem interessante, assim, de você ter, porque dá pra fazer muita coisa com ele, tá? Então, eu vou preencher aqui a cavidade, vou fazer ele todinho da mesma cor. E depois a gente só, quando ele estiver mais sequinho, a gente coloca daí, pinta o olhinho, o narizinho, que fica mais fácil. Coleção de Natal desse ano, 2024, tá muito linda, 100% autoral, todos os moldes idealizados, pensados e confeccionados por mim. Então, são moldes que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Claro que as temáticas, obviamente, sim, né? Temática de Natal é tudo a mesma coisa. Mas, a modelagem não, porque a modelagem é minha. Então, não tem nada de molde da China, nada disso. É tudo modelagem autoral. Aí, realmente, exclusivo. Sorte de massa tem. Olha que gracinha. Esse ursinho, ele é muito fofo, dá pra fazer muita coisa com ele também. A gente dá uma ajeitada nas bordinhas pra retirar as rebarbinhas que sempre fica do molde. Eu já vou posicionar ele no corpinho dela também. Vou posicionar ele aqui. Acho que esse lugarzinho aqui tá ok pra colocar ele. E aí, vou colar o bracinho. Já dei uma curvadinha nele e vou colar ele. E ficou assim. Aí, eu vou deixar ressecar um pouquinho os braços pra poder colocar a golinha da blusa e já colocar o cabelo e o chapéu para finalizar a peça. Continuando aqui com essa belezinha, aqui já secou o bracinho, eu já fiz as listras na perninha, nas 2 perninhas e também aqui em um dos lados. Isso aqui que eu usei para fazer as listras, eu vou fazer com vocês nesse bracinho, é lápis de cor aquarela, tá, pessoal? Esse meu aqui, ele é da Mundiluz, ele é importado. Ele é um pouco caro, mas vocês não precisam comprar esse. Eu acabei investindo nesses porque, como a minha filha desenha, então nós 2 usamos. Mas tem de marca nacional, bem mais barato, bem mais em conta e que serve para o mesmo propósito. Então, esse lápis aquarela, ele tem uma ponta que ele sai muito fácil. Quando você desliza assim no biscuit, vai sair fácil. E você também consegue fazer efeitos com água. Se você molhar a ponta, melhor ainda. Sai como se fosse uma tinta, sabe? Então, ele é muito interessante. Esse lápis aqui, eu acho que para detalhes assim, eu acho muito bom. É mais fácil do que você usar pincel e tinta. Então, eu prefiro usar sempre quando é para essas coisas, o pincel aquarela. O lápis aquarela, perdão. Olha só como ele risca fácil. E se borrar também, é só passar o dedo ou um lencinho umedecido que sai muito facilmente. Só que o biscuit tem que estar seco, tá, gente? Não vão querer passar lápis aquarela no biscuit úmido que não vai dar certo. Uma que vai marcar a massa, que a pontinha do lápis é dura. E outra que vai manchar. Isso aqui, depois que a gente passar o verniz para finalizar a nossa boneca, a canequinha, isso aqui não vai ter perigo de sair quando lavar, não. É igual tinta, pessoal. Tá protegido com verniz, não vai sair, tá? Ó, já tá muito fofinha. Vou colocar uma gola aqui pra dar um acabamento, pra ficar mais bonitinho, e o cabelo pra gente finalizar. Eu já comecei colocando um pedacinho de massa aqui, nessa lateral. E um nessa. Não precisa aqui em cima, porque aqui vai depois o chapéu, então não tem necessidade de colocar cabelo ali nessa parte de cima, tá? Então, eu fiz aqui essa basezinha primeiro. Aí, eu vou fazer mechinhas
de cabelo para colocar assim na parte da frente, para fazer uma franjinha. Bem fácil, gente, muito fácil mesmo. Eu gosto de fazer assim. Eu vou pegar uma gravata e marco os fiozinhos desse jeito, ó. E já posiciono do jeito que eu quero. E aí eu vou posicionando. Então, eu vou fazer vários fios desses, de tamanhos diferentes ou iguais, de acordo com o seu gosto. E você vai colocando aqui nessa parte da frente. Para fazer as trancinhas, eu vou fazer 3 rolinhos com a ponta alongada. Eu gosto de usar o alisador para fazer isso. Fica mais retinho, mais bonitinho. Se você não tem alisador, você pode usar até uma base acrílica. Faz o mesmo efeito, tá? E aí eu junto e faço a trancinha. Eu vou fazer as 2 tranças, me certificar de que estão do mesmo tamanho, para daí sim fixar na cabecinha dela. Tá aqui as trancinhas, vamos colar aqui com cola branca. Dá uma achatada aqui na ponta. Coloca aqui assim na parte da frente da orelhinha. Puxa aqui pra unir. Minha massa já tá até ressecando, mas não tem problema. A gente consegue arrumar. A gente arruma passando um pouquinho de água com pincel umedecido. E reforçando aqui, refazendo marcações com a gravata. Essa aqui ficou mais juntinha do corpo e essa aqui mais abertinha por causa da posição do braço. Vamos tirar o chapeuzinho do molde. Aquela ajeitadinha é importante. Atrás ele tá bonitinho, porque ele vai ficar aparecendo um pedacinho, né? Pelo menos a pontinha ali vai aparecer do lado de trás da caneca. Passar um pouquinho de cola. E aplico. Vem trazendo pra baixo. Desse jeitinho. Ó, tá bonitinho ali atrás. Para o acabamento do chapéu, fiz aqui um rolinho gordinho. Achato um pouco. Venho com uma ferramenta redonda e marco o meio. Vai um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo.
Pra fazer esse efeito aqui, que eu gosto bastante. Por esse aqui pra baixo. E aí, a gente cola aqui pra fazer o acabamento. Ficou assim. E aí, eu vou deixar secar pra poder fazer a pintura, a pinturinha final, e aplicar o verniz, pra nossa canequinha ficar pronta. Então, tá aqui, pessoal, a nossa canequinha finalizada. Super linda. Já fiz todas as pinturas. Olha que graça, que primor ficou essa caneca. Aí, como eu disse, vocês podem fazer na versão menino, pode fazer várias roupinhas diferentes, porque esse rostinho fofinho dela combina com tudo, né? Dá pra fazer um montão de coisa aí, com olhinho resinado, enfim. Solta a imaginação, adquira esse molde, porque ele vai te ajudar bastante na produção. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like para ajudar esse vídeo a engajar. Deixa o teu comentário e coloca nos comentários o que é que mais vocês querem que eu traga aqui no canal. Que peça vocês querem aprender. Que aí eu já posso ir me programando para trazer vídeos com mais frequência. Quanto mais engajamento, quanto mais like, quanto mais comentários, mais coisas eu vou trazer para vocês. Um grande beijo e até a próxima!